Tudo que acontece hoje na sociedade humana já acontecia na mesma sociedade há 3.000 anos atrás, na Grécia, por exemplo. Em Tebas, dois irmãos brigam pelo poder e nessa briga um mata o outro. Eram irmãos de Antígona. Quem assume o poder é o tio de Antígona, Creonte, que dá a ordem de dar sepultura digna a um dos irmãos e de deixar ao relento, sem sepultura, o outro irmão. Isto, para os rituais sagrados da Grécia daquele tempo, significava que a alma daquele insepulto vagaria por uma centena de anos em sofrimento. Ele dá a ordem de que ele não seja enterrado. E aí me parece que surge na história, na dramaturgia, na literatura mundial, a primeira cena, primeiro relato de desobediência civil, de desacato à autoridade. Antígona, diante do que ela considerou uma ordem injusta de Creonte, resolve dar sepultura a seu irmão. Desafia o poder, não respeita o poder. Por que ela não respeita? Ela deixa de respeitar quando aquele que deveria de praticar a justiça de forma equânime, sendo ele a autoridade do momento, promove a justiça de forma parcial. E com isto, não ganha o respeito de Antígona. Pode até amedrontá-la, intimidá-la com suas ordens. Mas Antígona resolve enfrentar, desacatar a ordem de Creonte. A tragédia se estende, como toda tragédia, todos os personagens morrerão no final, como também na vida todos nós morreremos, há um final para todos nós. Mas Antígona me parece que foi o primeiro relato de uma desobediência civil, de um desacato. E de onde vem isso? Isso me desperta uma discussão interna sobre medo e respeito. A relação com a autoridade. Autorizar-se é ser autor de si próprio. É cometer atos que nos tornam autores da nossa vida ou de pessoas às quais nós dirigimos, orientamos ou que dependem de nós. Eu confesso a vocês que eu não consigo enxergar neste momento outra forma de exercício de autoridade que não seja ou por medo ou por respeito. A obediência do subordinado se dá ou por medo ou por respeito. Maquiavel dizia que deveria de se dar por medo, mas isso é maquiavélico. É exatamente o respeito da autoridade que é quebrado quando uma criança grita ao ver passar o rei. O rei está nu. A autoridade é uma coisa que se delega. A autoridade é uma coisa que se conquista. Pode ser conquistada por respeito, pode ser conquistada por medo. A grande amiga, mestra, louvável, honrosa, maravilhosa Bibi Ferreira, certa vez me dirigindo, eu tive uma discussão com ela sobre um fato. E como ela não tinha o argumento certo para vencer a discussão, ela acabou dizendo: eu sou a diretora deste espetáculo. E eu disse a ela: a senhora é diretora por minha delegação de poder e não por poder divino. Ela parou e disse: como? Eu falei: a senhora só me dirige porque eu lhe delego este poder. Não foi porque Deus mandou a senhora me dirigir. O poder que a senhora tem sou eu que lhe delego. A senhora só põe a mão na minha cabeça porque eu permito. Se não vir as costas, vou-me embora e a senhora não me dirige. A sua autoridade acaba para mim. E a partir desse dia nós nos apaixonamos um pelo outro. Isso foi há décadas atrás. Também um certo dramaturgo de renome nacional, respeito o nome porque ele já faleceu, eu tinha por ele verdadeira honra, prazer, respeito por sua autoridade dramatúrgica, até o dia que ele roubou
uma peça de minha autoria, uma peça registrada na Biblioteca Nacional. Ele encenou a peça como se fosse ele o autor da peça. Foi um choque para mim, foi uma quebra da sua autoridade, do respeito que eu tinha por ele. É uma questão de compreendermos a autoridade pelo respeito. A obediência, o não desacato a uma autoridade, ela deve se dar por respeito e não por medo, por intimidação. Mas na maioria das vezes se dá por medo, por intimidação. Um pai, eu conheço um pai extremamente cruel, machista, patriarcal, que não dá nome a seus filhos. Nomeia eles de número 1, número 2, número 3 e número 4. E a filha mulher não tem número, porque é mulher. Ele é muito machista, não numerou ela. Que autoridade, que respeito tem este pai? Como é construída a autoridade dele? Pelo medo, pela intimidação, pela embulhação, pela manipulação? A autoridade deve nascer do amor. A autoridade deve nascer da fraternidade. A autoridade deve nascer da justa posição. A autoridade deve ser exercida com equilíbrio de uma justiça, com um peso igual na balança. Senão, como você vai respeitar uma autoridade? Um delegado, digamos, um delegado de polícia, que prende um marginal, mas ao mesmo tempo solta outro pelo mesmo crime, porque é amigo dele, não é para ser respeitado, é para ser temido, é para a gente ter medo. Quando alguém que a gente respeita muito cai a máscara que traz consigo, a gente perde o respeito. Na Bahia nós temos um termo muito interessante, que é me respeite, ou se respeite. Isso é muito profundo. É o uso de um verbo numa forma profunda. Se respeite para ser respeitado. Então, eu fico pensando sobre medo e respeito. O exercício da autoridade é a obediência à autoridade por medo e por respeito. Que bonito! Que divinização quando uma autoridade é obedecida por respeito. Por exemplo, a autoridade que tinha o Dr. Sobral Pinto. Ele se outorgou esta autoridade. Lembrando a vocês que toda autoridade é delegada, não por poder divino, não de forma absoluta. A autoridade é delegada pelo outro. Quem diz que o outro é autoridade é o outro, é o olhar do outro. Mas há certas autoridades que podem, por medo e intimidação, dizer: eu sou autoridade, está encerrado o assunto. Cale a boca. Você vê isso em pais de família. Você vê isso entre hierarquias religiosas, hierarquias militares. Você vê isso entre professores e alunos. Você vê isso em assembleias, em partidos políticos. O exercício da autoridade pela imposição, e não pelo respeito, e não pela anuência daquele que delega a autoridade. Então, Antígona, a tragédia grega, este ato de desacato de Antígona, me remete a pensar profundamente sobre isso. De quantas vezes na vida desmancharam-se diante dos meus olhos aqueles a quem eu devia respeito, porque deleguei a eles autoridade. E eles usaram essa autoridade de forma venal, de forma minúscula, de forma pequena, medíocre, injusta. Eu continuei muitas vezes obedecendo a eles, por intimidação, por medo. Afinal, não passo de um ser humano, dentro de um sistema que é muito maior do que eu. Mas você que me ouve, você que trabalha, que obedece à autoridade do seu gerente, do seu capataz, do seu patrão, do seu professor, do seu mestre, do seu organizador, do seu coordenador,
da sua autoridade, pense bem se você respeita esta autoridade por medo ou por amor, por intimidação ou por admiração. E o que você faria se pudesse, de alguma forma, um dia, romper com a autoridade que você não respeita? Um abraço.